E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, estamos aqui para nós mais uma aula do nosso curso aqui do Power BI focado na certificação do PL300. Bom, nas últimas aulas a gente começou a mexer aqui no Power Query Editor, né? A gente já passou ali pela parte de importação de dados, a gente já viu algumas funções aqui dentro do Power BI, né? A gente também viu ali a gente viu aonde fica as partes de etapas aplicadas, né? E hoje eu queria entrar um pouco mais a fundo nessa parte de etapas aplicadas, tá? Porque eu não vi muitas questões sobre etapas aplicadas ali dentro do Power BI, tá? Mas é bom a gente saber para que serve, como que funciona e etc. Qual que é o objetivo de utilizar etapas aplicadas, qual que é o melhor jeito de utilizar, né? E essa aula aqui de hoje vai ser específica sobre etapas aplicadas, tá? Bom, eu abri aqui, tá? Vamos pegar essa imagem aqui do chat GPT, vamos ver o que ela fala. O que que é? É registro automático das transformações. Cada ação gera uma etapa e listada em ordem sequencial, tá? Então, o que que aqui é o etapas aplicadas, tá? Quando você está fazendo qualquer edição ali dentro do Power Query Editor, né? Você usa a interface, provavelmente vai estar utilizando ali a interface gráfica e toda a alteração que você fizer ali dentro das suas tabelas, lembrando que cada tabela ali, cada consulta tem uma etapa aplicada diferente, tá? Elas não são todas juntas. Até quando você faz a parte da importação da sua base de dados, você já está utilizando ali as etapas aplicadas e o Power Query, né? Ele está transformando todas aquelas partes, todas as ações que você está fazendo ali em linguagens, na linguagem M, né? E colocando isso em etapas em ordem sequencial para que quando você faça ou um carregamento ali da base de dados ou dê um refresh, ele vai fazer executar naquela ordem de todas as etapas que você fez, tá? Também é bom para você ter aquele controle aí do que você está fazendo e etc. E, bom, eu acho que fica mais fácil se eu mostrar aqui, tá? Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui pra gente aqui o nosso Power BI, tá? A gente vai vir aqui em transformar dados, normalmente, como a gente faz. Bom, para quem chegou agora na primeira aula, a gente já importou essa base de dados aqui, tá? É a base de dados que a gente vai utilizar aqui para o nosso projetinho, para a gente conseguir criar um dashboard, etc. Bom, vamos vir aqui na nossa tabela fato, tá? Fato vendas. E, bom, onde que fica a parte de etapas aplicadas, tá? A parte de etapas aplicadas, deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu acho que vai ficar melhor se eu fizer isso. Tá. Beleza. A parte de etapas aplicadas, ela fica aqui nessa parte direita, tá? Então, como você pode ver, todas as nossas tabelas, tá? Só essa daqui que vai ter diferente aqui, que a gente é um arquivo JSON, né? Então os arquivos ou as etapas são diferentes, né? Mas você vê que cada tabela ali você tem uma etapa aplicada só para aquela tabela, tá? Porque aqui são passos diferentes, tá? Para cada tabela ali você vai fazer transformações diferentes, etc. Então você não pode ter uma etapa aplicada para tudo que você teria no seu Power BI e ele vai separar por tabela, tá ali, por consulta. Bom, vamos aqui, tá? Se a gente olhar aqui para etapas aplicadas, só de fazer a importação aqui da nossa base de dados, a gente tem aqui a fonte, né? Então a gente consegue andar por aqui pelas etapas aplicadas, tá? Então a gente consegue ver primeiro quando a gente importou a base de dados, ele importou aqui para a gente essa informação aqui, né? Que a gente tem aqui a data, o item, etc. Aí aqui a gente pode clicar aqui, tá? A gente pode selecionar o que a gente quiser. Aí o que que ele fez? Ele transformou isso daqui nisso daqui, tá? Que é a nossa base de dados ali normalmente, tá? Ele fez essa importação, então ele saiu disso daqui para isso daqui. Aqui a gente verifica que a gente não estava com os cabeçalhos, né? Então aqui cabeçalhos promovidos, quando a gente clica aqui, a gente consegue verificar que aquela primeira linha ela veio para cá. E aqui tipo alterado, que o Power BI sempre faz isso, que ele tenta verificar ali através dos dados que a gente tem, né? Ele tenta ali verificar, fazer essa classificação dos tipos de dados de cada coluna que a gente tem ali, tá? Então, bom, vamos mexer aqui um pouquinho, tá? Deixa eu entrar aqui na imagem. Aqui, ó. Como funciona? Executadas em ordem definidas, podem ser editadas, renomeadas ou removidas e reexecutadas a cada atualização, tá? Então, como eu falei anteriormente, cada vez que você for fazer o refresh ali dos seus dados, etc., ele vai executar isso em ordem, tá? Então, ele vai vir sempre da primeira até a última. Pode ser editadas, renomeadas ou removidas e reexecutadas a cada atualização, tá? Vamos entrar aqui, tá? E vamos fazer, por exemplo, deixa eu aqui em transformar, deixa eu pegar aqui, deixa eu ver o que a gente consegue fazer aqui, tá? Deixa eu pegar aqui valor total, não, deixa eu pegar aqui, ó, o extrair, tá? Vamos pegar aqui o extrair aqui, ó, e vamos pegar os últimos caracteres, tá? Vamos utilizar aqui para extrair os últimos dois caracteres. Tudo bem que vai ser os últimos valores aqui. Só que quando a gente clica aqui, tá vendo que ele criou uma nova... deixa eu... Tá. Desculpa, deixa eu só tirar aqui, tá? Deixa eu vir aqui, extrair. Tá. Eu vou fazer por assim mesmo. Acho que é mais fácil eu pegar aqui, por exemplo. Tá, deixa eu pegar aqui o primeiro caractere e vamos pegar aqui uns 6 pra ficar aqui. Bom, a gente. Acabou que deu na mesma, tá? Então a gente fez essa.
essa informação aqui, tá? Então, vamos supor, por exemplo, a gente acabou de alterar aqui, ou transformar, e a gente pegou para extrair ali os 6 primeiros caracteres, né? Então, você verifica que aqui a gente fez essa alteração, né? Então, agora a gente tem aqui, para todos os valores, a gente tem um pad espaço traço 00. E aqui ele criou uma nova etapa aqui pra gente, tá? Vamos fazer outra coisa aqui, tá? Vamos pegar aqui, por exemplo, aqui região e vamos pegar aqui, adicionar nova coluna, tá? E vamos extrair aqui, vamos pegar aqui primeiros caracteres, vamos pegar aqui 6. Então aqui a gente fez a gente criou uma nova coluna, tá? E aqui a gente criou os novos primeiros caracteres inseridos, tá? Então a gente criou uma nova etapa aplicada, tá? A gente consegue verificar aqui que para cada etapa aplicada aqui, a gente tem aqui o nosso código M, né? Então ele está transformando isso aqui tudo para a linguagem aqui do Power Query Editor, né? Então a cada etapa aplicada aqui, a gente tem um código diferente, que é o que ele está fazendo ali, tá? O que a gente consegue fazer também? A gente consegue vir aqui e a gente consegue renomear. Por exemplo, aqui, nova coluna de região. Beleza? A gente pode vir aqui também e colocar aqui nova coluna código de pedido. Para a gente ter uma noção ali do que a gente está alterando toda vez que a gente fizer uma alteração, é sempre muito importante a gente renomear aqui as etapas aplicadas para que a gente tenha noção do o que aquela etapa ali ela está fazendo, tá? Até se você for enviar isso daqui para outra pessoa for dar manutenção, é sempre importante a gente documentar aqui tudo que a gente está fazendo para que a gente consiga entender, né? Depois, caso a gente tenha que alterar alguma coisa, mas a gente consegue entender aqui, tá? Bom, então a gente tem aqui essas alterações, ele fica aqui, tá? Uma coisa que a gente precisa ficar esperto, tá? Vamos supor que aqui, por exemplo, eu criei aqui essa nova coluna região, tá? Vamos supor aqui que eu vou chegar aqui no final aqui e eu vou colocar aqui a região nova. Tá vendo que ele criou uma nova etapa aqui como colunas renomeadas aqui? O que eu poderia fazer aqui, tá? Vamos supor aqui que se eu quisesse vir aqui. A gente fez essa alteração aqui, a gente adicionou mais uma etapa, tá? Isso significa que toda vez que a gente fazer um refresh, ele vai vir aqui pela primeira e ele vai até a última. Se a gente tiver uma lista muito grande, vai fazer com que o nosso modelo fique pesado. Então, a gente não precisa ficar muito bitolado com isso para diminuir ao máximo aqui, mas é sempre bom entender algumas práticas que a gente consegue fazer para que a gente diminua essa quantidade de etapas aplicadas, tá? Vamos supor aqui, por exemplo, se a gente vir aqui e a gente for olhar o nosso código, a gente verifica que ele criou essa tabela aqui como essa coluna como primeiros caracteres. Se eu vir aqui e alterar, por exemplo, a região 3 e colocar aqui região 3, tá vendo com que a gente alterou essa coluna aqui, só que sem criar uma nova etapa? Então a gente não precisaria dessa nova etapa aqui, tá? Eu já fiz aqui um exemplo, tá? Só para a gente verificar como que funciona. Por exemplo, aqui eu alterei a região 3. Se eu vir aqui, ele vai dar um erro, tá? Então, isso é muito importante aqui, isso é muito legal das nossas etapas aplicadas, que quando a gente consegue dar um erro, a gente consegue verificar aqui onde foi que deu um erro, tá? Então, se a gente vir aqui, tá funcionando normal, tá aqui tá funcionando normal, e aqui deu um erro. Então, se aqui deu um erro, a gente sabe que o erro foi antes dessa etapa, tá? E por que está dando erro, tá? A coluna primeiros caracteres da tabela não foi encontrada. Por que ela não foi encontrada? Porque lembra que eu criei essa coluna através daquela coluna que a gente tinha criado? Só que depois de criar essa etapa aplicada aqui, depois de renomear, né? Eu vim aqui e alterei isso manualmente. Então, quando ele chega aqui na coluna renomeadas, o que ele vai fazer? Ele vai vir nessa última etapa aqui, vai procurar essa primeiros caracteres nessa coluna e trocar para a região nova. Só que, como eu alterei na etapa anterior, ele não encontra, então ele dá erro. Então a gente consegue vir aqui e saber que ele está dando erro por causa disso, tá? Então, se eu vir aqui e colocar, deixa eu só lembrar como que era o nome, primeiros caracteres para a região, primeiros caracteres. Se eu vir aqui, tá, deixa eu só, primeiros caracteres, tá. Vim aqui, nova coluna região, até o final aqui, e alterar essa região 3 aqui para primeiros caracteres. E vim aqui, você vê que agora não está dando mais erro, então a gente consegue utilizar aqui o etapas aplicadas para saber quando a gente está tendo erro, onde que está dando erro, né? Qual foi o problema ali. E tá, vamos aqui para nossa foto e vamos ver aqui outra coisa, tá? Então, aqui, o que é registro automático das transformações, né? Cada ação gera uma etapa, como eu falei, cada transformação que a gente faz ali dentro do Power Query, ele gera uma etapa nova, tá? Ali ele está em ordem sequencial, na ordem das alterações que você está fazendo. Como que funciona? Sempre que ele vai executar em ordem definida ali, tá? Pode ser editadas, renomeadas ou removidas, tá? Então, se eu quiser vir aqui e tirar essa última aqui, eu posso deletar normalmente, tá? Você sempre precisa ficar esperto ali na parte de deletar colunas aplicadas. Vamos supor que eu tivesse aqui
nova coluna pedido, tá? Aqui eu vou excluir. Aqui não vai dar erro porque não tem nenhuma coisa aqui que utilize aquela coluna que a gente criou. Mas caso a gente tivesse alguma etapa posterior a essa que utilizasse aquela coluna, a gente ia dar erro. Então a gente sempre tem que tomar cuidado ali quando a gente for remover etapas que estão ali no meio, tá? Bom, executadas a cada atualização, tá? Então, quando a gente for ali dar um refresh nos nossos dados, né? Então, ele vai executar todas as etapas da primeira até o final para fazer todas essas informações, tá? Bom, outra coisa aqui, como eu falei anteriormente, as etapas aplicadas são por tabela, tá? Se a gente for para outras tabelas aqui, a gente vê que a gente não tem, por exemplo, essa última nova coluna região, porque essa etapa é apenas para essa tabela, tá? Bom, exemplos e observações. Exemplo, importar dados, remover colunas, alternar tipo, criar coluna condicional, que é como que poderia ser uma ordem ali de etapas aplicadas, tá? Boas práticas. Renomeie etapas para facilitar a leitura, como eu falei anteriormente, sempre fazer a documentação de todas as alterações que está fazendo para que você tenha documentado o que cada etapa está fazendo, tá? Cuidado ao alterar etapas iniciais, então ali nas etapas iniciais você também como eu falei anteriormente, você sempre tem que ficar esperto ali para você não alterar alguma coisa no início e dar problema no final, tá? Depois, caso tenha alguma etapa que referencia alguma alteração que você tinha feito ali no começo e após você deletar isso, você não tem mais alteração e quando chegar no final, você não vai ter, você vai ficar perdido porque você não vai saber onde que teve aquele erro, tá? E cada atualização reexecuta todas as etapas, tá? Aí a gente entra naquela parte que eu falei anteriormente de a gente tentar diminuir ao máximo a parte de etapas aplicadas, se a gente conseguir, tá? Bom, eu acho que é isso. Caso você tenha alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, vai ser o maior prazer responder. O meu LinkedIn também está aqui na descrição, caso você queira mandar mensagem. Se inscreve no canal, dê um joinha, que eu vou continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até a próxima.